Esta é uma história sobre um dos grandes predadores da natureza e de como ele usa sua energia, inteligência e tenacidade para sobreviver. Pela primeira vez, você vai ter uma visão extraordinária do lobo e de seu mundo. Por meio dos olhos dos líderes e de suas famílias, a alcateia, você vai testemunhar a tensão e o sucesso da vida deles como um grupo. E ver como os fatos na vida da alcateia acontecem aqui, no território deles. Um lugar que vale a pena proteger, custe o que custar. Junte-se a eles em sua constante procura por comida, refeições grandes o bastante para revidar. E observe como eles lutam contra seus piores inimigos, seus vizinhos, e seu outro rival feroz, o urso grizzly. São encontros que ameaçam o futuro dos lobos. Isto é uma história, mas tudo que vocês vão ver é baseado em fatos. A força do lobo está na alcateia, mas será que esta alcateia está à altura dos desafios no território selvagem dos lobos? Território selvagem. Lobo. As montanhas rochosas da América do Norte, lar de centenas de lobos. Uma imensidão que se estende por milhares de quilômetros quadrados. Com uma tecnologia especial, podemos analisar o mundo dos lobos de uma forma que as câmeras comuns não conseguem. Criando uma realidade virtual. Desse ponto de vista, podemos focalizar em apenas 200 quilômetros quadrados o domínio de nossa alcateia, revelando zonas chaves dentro dele. Planícies rebaixadas, com cadeias de montanhas sobre elas que servem como ponto de observação. Um rio que corre o ano todo. Encostas densamente arborizadas que servem de abrigo. Tudo isso ladeado por elevados picos de montanhas. É o principal território dos lobos e atualmente está ocupado por nossa alcateia, os Jets. Este grupo muito unido de 7 lobos é liderado por um casal dominante, um macho grande e prateado e sua fêmea, menor e negra. Eles são pais de 4 adolescentes, nascidos há menos de 2 anos. O 7º lobo, um macho adulto, é um forasteiro e um subalterno na alcateia. Todos os lobos são exímios caçadores, eles precisam ser. É janeiro, e o mundo dos lobos parece não ter vida. Os picos mais altos estão cobertos de neve profunda e faz 20 graus Celsius negativos. A maioria dos pequenos mamíferos está hibernando e não faz parte do cardápio. Só as presas maiores, como o búfalo e o cervo canadense, estão acordadas e disponíveis. Mas eles são grandes demais para um lobo só. E estão sempre se deslocando para encontrar o que comer. Então, os Jets têm de ficar juntos e serem nômades também. Os lobos são bem equipados para viagens de longa distância. Suas pernas compridas, grandes pulmões e coração lhes dão uma velocidade média de 13 km por hora. Eles podem caminhar 50 km por dia e dar 3 voltas por semana em seu território. Mas como encontram os caminhos numa área tão grande? E onde começam a procurar por comida? É sempre um dos lobos dominantes que lidera.
lobos dominantes mantêm este território há quase 3 anos. A experiência os ensinou que os outros animais não se deslocam aleatoriamente. Eles visitam áreas de alimentação favoritas durante determinadas épocas do ano e sempre seguem as mesmas rotas. Os lobos também não se deslocam aleatoriamente, o que sugere que eles têm um mapa mental de seu território. Um planejador de rotas que os ajuda a visualizar onde estão e qual caminho seguir para interceptar a presa. O cérebro do lobo é 30% maior do que o de um cachorro, e é essa força cerebral extra que o ajuda a localizar-se com tanta eficácia. As trilhas da alcateia formam um circuito fechado dentro do território deles, mas algumas rotas se conectam com as trilhas de seus vizinhos, criando uma grande rede de estradas por milhares de quilômetros quadrados. Com tantos outros lobos nesta área, é vital que nossa alcateia tenha direitos exclusivos sobre seu território e seu estoque de comida. De alguma forma, os lobos têm de proteger o que é deles. Porque ao lado existem vizinhos infernais. Em apenas 4 anos, esta alcateia rival cresceu de forma incomum. Reúne 22 lobos. Os lobos dominantes da grande alcateia criaram muitos jovens, e nenhum deles saiu de casa ainda. Existem problemas com uma alcateia deste tamanho. Não podem passar um dia sem caça, e para encontrar comida suficiente, eles precisam de um território grande. Isso torna a grande alcateia perigosa. Cedo ou tarde, eles podem invadir o espaço vital dos Jeds. A melhor defesa de nossa alcateia é empenhar-se numa guerra química. O agente que eles usam é o cheiro. É um aviso evidente para manter longe os forasteiros. Um sinal que todos os lobos reconhecem e que ignoram por sua própria conta e risco. Os lobos deixam uma marca de odor aproximadamente a cada 100 metros ao longo de suas trilhas e fronteiras. Essas placas sinalizadoras são evidentes e duram semanas. Ideais para animais em constante deslocamento. E a matéria-prima é portátil e fácil de produzir. Quando a urina se espalha e evapora, ela libera o odor próprio do lobo. A marcação de cheiro é responsabilidade dos 2 líderes da alcateia. Tudo o que precisam fazer é reforçar cada marca enquanto viajam, deixando uma trilha de pontos de referência familiares e fedorentos. Um lobo tem mais de 200 milhões de receptores de odor no nariz. Isso torna o sentido do olfato dele 10.000 vezes mais sensível que o nosso. Ao longo de suas fronteiras territoriais, cada alcateia fica de prontidão, respondendo ao cheiro ameaçador de seus vizinhos. Há tanta coisa em jogo aqui que os lobos também usam fezes, assim como urina, para dissuadir os intrusos. Os lobos dominantes se encontram e produzem uma marcação de cheiro a cada 2 minutos. Reforçando sua linha de frente com teimosia, eles tentam manter seu território em segurança. Permitindo que tenham tempo para relaxar e serem sociáveis.
A vida social da alcateia gira em torno dos líderes. Eles dominam mais pela força da personalidade do que pela força bruta. Eles usam expressões faciais e linguagem corporal para manter todos na linha e mostrar o que sentem. Dominância e submissão ajudam a manter a paz. Essas brigas talvez pareçam agressivas, mas podem ser apenas um modo de reforçar os laços e reafirmar o lugar de cada lobo na alcateia. Os adolescentes estão quase adultos, mas ainda são muito jovens para deixar a alcateia. Para eles, o tempo livre é a hora de brincar. Companhia é vital para um lobo. A separação pode levar ao desastre. Na primavera passada, a fêmea dominante foi deixada sozinha. Com a extrema escassez de presas, a alcateia foi forçada a se dividir na busca por comida, deixando-a na toca para guardar seus filhotes. Depois de uma semana, ela teve de fazer uma escolha difícil: deixar seus filhotes ou morrer de fome. Mesmo debaixo da terra, os filhotes podem estar vulneráveis, mas no final, a fome da mãe fez com que ela corresse o risco. O sentido do olfato do urso grizzly é tão poderoso quanto o do lobo, e depois de um longo inverno sem comida, ele está ansioso por proteína. Desta vez, o ataque dos lobos veio tarde demais. Com seus filhotes mortos, a única chance que a loba teve de procriar no ano passado foi eliminada. Trabalho em equipe é a chave para a sobrevivência do lobo. Mesmo que você seja um subalterno, é melhor pertencer a um bando. A vida isolada seria solitária e curta. Operar como uma alcateia também é a única forma eficiente de os lobos poderem caçar animais maiores. E são sempre os lobos dominantes que lideram. Os Jets não comem há 4 dias e agora estão todos em encontrar comida. Cada lobo consulta seu mapa mental, que é não apenas um planejador de rotas em 3 dimensões, mas também um catálogo de fotos, um cardápio de presas disponíveis. Qualquer alvo é atraente. Mas variando de 50 a 1000 quilos, nenhum deles é presa fácil. Carneiros da montanha são pequenos, mas vivem em grupos, são muito temperamentais e têm uma arma poderosa na cabeça. Outros, como o alce, são solitários e vagam por seus próprios territórios. De tempos em tempos, os lobos verificam se algum deles ficou doente ou ferido. Quem e quando caçar
são as chaves para um abate de sucesso, e seus mapas mentais os ajudam a selecionar animais que possam ser os mais fáceis de capturar. No topo do cardápio de hoje estão os cervos canadenses, e os lobos têm de usar seu mapa mental para descobrir como interceptá-los. Depois de anos seguindo as manadas migratórias durante todas as estações do ano, os lobos memorizaram a rotina dos cervos. Em janeiro, eles conseguem prever que estes animais vão em direção aos vales do leste a 40 quilômetros de distância. Foram 7 horas só para chegar aqui. Agora eles encontram um ponto privilegiado para manter os cervos sob vigilância. A melhor estratégia para caçar animais grandes é selecionar o mais vulnerável. Normalmente, no meio do inverno, com a comida mais difícil de encontrar, as fêmeas prenhes têm de se esforçar. Além de estarem grávidas de quase 4 meses, elas ainda têm seus filhotes de 7 meses com elas. Os jovens foram desmamados, mas ainda ficam com as mães para se protegerem. Os lobos estão sempre interessados nos filhotes, já que eles são os mais suscetíveis a erros. Mas até agora, este inverno foi ameno, e a comida neste vale ainda está acessível. As fêmeas parecem bem alimentadas e saudáveis, assim como seus filhotes. Será que a alcateia veio até aqui para nada? E tem mais um problema. Os Jets estão a apenas 4 quilômetros de sua fronteira do norte. Existe a possibilidade perigosa de que os cervos canadenses atravessem para o território da grande alcateia. De sua posição acima da manada, os lobos talvez identifiquem um animal frágil. Depois de horas de espera, é o macho dominante que toma a dianteira. Eles não viram nenhum alvo fácil mais óbvio, então é hora de olhar mais de perto. Os lobos não tentam se esconder enquanto se aproximam. E os cervos sabem que eles estão lá. Os lobos se dividem e avaliam a manada, procurando os feridos, os mancos, os fracos. É mais fácil identificar as fraquezas quando os cervos estão se movendo. Mais fácil ainda se estiverem correndo. A fêmea dominante identificou um filhote nervoso. Nessa idade, ele teve pouca experiência com lobos e sua confiança pode ser facilmente abalada. Agora os cervos canadenses são forçados a correr. Mas os mais velhos sabem o que fazer. Eles correm em direção à frente e ao meio da manada, o mais longe possível das alcateias que os perseguem, onde é menos provável serem localizados se estiverem feridos. Os lobos podem correr tão depressa quanto os cervos, mas depois de passar muitos dias sem comer, será que vão ter energia para continuar? Os cervos foram para um leito de rio congelado, onde a neve é mais profunda do que nas encostas. Isso não é problema para os cervos canadenses de pernas longas, mas atrasa os lobos e consome a energia deles. Os lobos sacodem a poeira e aceleram para até 64 km por hora.
manada tenta uma estratégia diferente e se dirige para a floresta. Suas patas ficam muito mais seguras na superfície irregular das raízes e cavidades perto das árvores. Aqui, os lobos podem ter dificuldade para acompanhá-los, e talvez entre as árvores seja mais difícil para eles identificarem seu alvo. Mas os lobos ainda estão concentrados, procurando combinar sua imagem mental com a da vítima. Os servos canadenses vão agora para terreno elevado. Eles usam a encosta para adquirir velocidade e se livrar dos lobos. O bando atravessa a fronteira territorial de odor dos lobos, que, para os servos, é invisível. Mas será que os lobos vão cruzar sua própria linha de frente? Eles não hesitam. Há muito em jogo aqui. Eles estão em uma terra de ninguém, a apenas 1 quilômetro da fronteira do território da Grande Alcateia. Mesmo depois de 5 quilômetros, os lobos ainda empurram os servos. A fêmea definiu um alvo, mas a fêmea de servo parece jovem e em forma. O que a loba pode estar vendo que nós não vemos? Na verdade, a presa está machucada. Colocando em câmera lenta, podemos analisar o ferimento dela. A pata traseira esquerda parece deformada e ela não consegue esticá-la totalmente quando corre. A articulação do calcanhar parece ser maior do que devia. Por dentro, existe um crescimento ósseo na articulação. Parece artrite, mas num animal tão jovem, provavelmente foi causada por um coice ou uma fratura, e agora tornou-se uma desvantagem fatal. A loba mais nova é mais leve e mais rápida que a mãe, mas a vítima tem 3 vezes o peso das duas juntas. Para abatê-la, vão ter de atacar juntas. Cortar-lhe o tendão é uma alternativa, mas não é a forma mais rápida de matar, e um coice pode ser fatal para os lobos. A presa está quase sem força, mas uma grande dose de adrenalina dá a ela uma explosão de força incrível. Finalmente, a caça perde a luta. Mas nossa alcateia está em território estranho, e a presença dela não passou despercebida. A Grande Alcateia está a apenas 2 quilômetros de distância. Eles também estavam seguindo a manada e viram os servos canadenses correndo. Os uivos os ajudam a se juntarem. E enviam um recado aterrorizante para os Jets.
Não há tempo para disputar os melhores pedaços agora. Eles cortam a parte traseira e a barriga, devorando o máximo de carne possível. O estômago de um lobo pode armazenar 15 quilos de alimento e digerir depois. Ainda bem, porque a grande alcateia está aqui com toda a sua força. Nosso macho dominante é o protetor-chefe da alcateia. Mas será que ele vai liderá-los para proteger a presa? Em desvantagem de 3-1, eles têm uma escolha simples: recuar ou morrer. Depois de todo o trabalho duro da nossa alcateia, são os rivais que se beneficiam. Os Jets recuam para detrás da linha de frente deles, mas pelo menos estão a salvo para caçar num outro dia. É fevereiro, e essa é a primeira neve fresca que cai depois de meses. A piora nas condições do tempo e o aumento da neve podem tornar mais difícil a vida dos animais que pastam. Mas o que é ruim para as presas dos lobos pode beneficiar os lobos. E no momento, nossa alcateia precisa de um impulso na sorte. A fêmea dominante está pronta para acasalar, o que significa uma chance de aumentar a alcateia. O casal dominante fica junto durante a maior parte das 6 semanas de cio da fêmea. Esse laço íntimo é vital. Ela vai precisar da ajuda dele para criar seus filhotes. Os lobos acasalam para viver. E é do interesse dos líderes serem os únicos animais que acasalam na alcateia. Isso garante que toda a comida e atenção sejam voltadas para seus filhotes. Com menos de 2 anos, os adolescentes ainda são jovens demais para acasalarem. Quando estiverem prontos para começar uma família, vão ter de deixar a alcateia. Para todos os lobos, a temporada de procriação é o momento mais estressante do ano. Mas é apenas nas caçadas que a tensão vira agressão direta. Para se manterem no auge da forma, os 2 líderes precisam e exigem os melhores pedaços. Os outros têm de esperar a vez deles. Os níveis de estresse dos 2 lobos dominantes estão em ponto de ebulição. O macho implica com seus filhos. E a fêmea ataca as filhas dela. Essas explosões intensas mantêm os hormônios de tensão dos líderes altíssimos, mas também os mantêm no topo. E a agressão dos dominantes suprime os hormônios sexuais dos outros, tornando-os ainda mais submissos. Não importa o que aconteça. A melhor coisa a fazer é aceitar e aguentar. Se houvesse mais de uma temporada de acasalamento por ano, a alcateia viveria em constante antagonismo. E isso ameaçaria a sobrevivência de todos.
É fim de março. A neve profunda e as condições geladas das últimas semanas aumentaram a pressão sobre os animais que o lobo caça. Comida é muito difícil de encontrar e vários animais estão vivendo de suas reservas de gordura. Os fracos estão ficando mais fracos. E a tarefa dos Jets é encontrá-los, mas como sempre, eles têm um plano de batalha. Estão indo para uma enorme área de floresta ao sul. Com o rio de curso aberto, este local oferece bons esconderijos e comida para uma das presas mais assustadoras dos lobos, o alce. Existem 6 alces morando dentro do território de nossa alcateia. Os lobos visitam cada um de tempos em tempos para monitorar a condição deles. A decisão de vir para esta floresta não é aleatória. Na última vez que eles rastrearam o alce que vive aqui, detectaram sinais de fraqueza. Agora estão de volta para ver se houve alguma mudança. Eles não teriam chance contra um alce saudável, mas um animal doente é outra história. E eles andaram mais de 30 quilômetros para descobrir. Mas primeiro eles têm de rastreá-lo. O lobo caça tão bem à noite quanto de dia. Para ajudá-los a enxergar com pouca luz, os olhos do lobo estão preparados para a visão noturna. Os olhos deles brilham porque uma camada espelhada na retina reflete toda a luz disponível de volta para o olho. A lente clara no meio define a imagem. Então, para um lobo, a floresta não parece tão impenetrável. E sua visão periférica é sensível a qualquer movimento repentino. Os lobos se separam para procurar, usando a visão e o olfato. Eles podem farejar a presa a até 5 quilômetros de distância. Só é preciso uma molécula do cheiro do alce em um quatrilhão de moléculas de ar para ajudá-los a identificar o alvo. Mais à frente, o alce solitário está procurando comida. Ele tem mais de 2 metros de altura e pesa 300 quilos. Um adversário formidável para uma alcateia. O alce escolheu seu ambiente com cuidado. As árvores densas são uma boa proteção contra um ataque de lobos. E ele também tem os sentidos aguçados. Mas onde quer que o alce vá, não há como não deixar pistas reveladoras que podem ajudar os lobos a construir uma imagem de sua vítima. Milhões de pelos e células de pele caem sobre o chão constantemente. Cada passo deixa uma pegada do cheiro vindo das glândulas nas patas dele. E graças à sua dieta rica em fibras, até mesmo traços de gases podem permanecer no ar. Distantes apenas 2 quilômetros, os lobos captam o cheiro do alce.
Por um instante, eles ficam rígidos e apontam para a direção do cheiro que se aproxima. Eles dão aspiradas longas e profundas para identificar o cheiro. Agora todos identificaram o alvo e espreitam contra o vento. A primeira pista. Uma depressão na neve onde o alce descansou apenas 1 hora atrás. O macho dominante investiga com aspiradas rápidas e curtas. Ele inala grandes quantidades de ar que vão direto para suas narinas e para milhões de receptores de cheiro. Soprar com força nesta área desloca mais partículas de cheiro misturadas com os pelos e as células de pele. Cada uma pode trair o alce. A pele pesada e a perda de pelos indica que o alce está seriamente patos e provavelmente muito fraco. Uma segunda pista: os rastros do alce. O nariz do macho examina a pegada em busca de um odor mais concentrado. Desta vez, quando expira, o ar sai através de fendas ao lado do nariz dele. Então o cheiro não é diluído pela respiração. Existe um indício de pus, sugerindo que o alce está ferido e pode estar fraco. A atenção deles muda do solo para os galhos acima. Estão procurando por um traço da saliva do alce. E aqui está. Um fedor podre sugere que o alce está com os dentes estragados, um sinal claro de que ele é velho. E se não consegue mastigar direito, pode estar morrendo de fome. Todas as evidências indicam que o alce é um alvo ideal. Mas os lobos ainda precisam chegar perto o bastante antes de poder atacar. Devido a todas essas pistas, porém, este alce é praticamente um morto-vivo. É fim de abril e o território dos lobos está mudando. As temperaturas mais altas estimulam o crescimento de uma nova vegetação e libertam os animais que hibernam de seu longo sono. O degelo dá à presa do lobo um alívio bem-vindo e oferece a promessa de comida fresca. Mas a primavera nem sempre é uma época fácil para os lobos. Na Grande Alcateia, há um motim. Brigas assim, sem ligação com a temporada de acasalamento ou uma presa, são muito raras. Está acontecendo porque a alcateia ficou grande demais. Os filhos e filhas dos líderes estão maduros e ousados o bastante para desafiar a autoridade dos pais. Se eles matarem os pais, um dos jovens pode ter chance de dominar este território. Mas apenas valentia não é o bastante. Será que algum deles tem força de caráter para ser um líder?
A grande alcateia está com um grande problema. A vida dos Jets não podia ser mais diferente. A fêmea dominante deu à luz 3 filhotes, e desta vez ela tem mais ajuda. Uma de suas filhas está cuidando da toca. Depois da tragédia do ano passado, a mãe dela escolheu o local da toca cuidadosamente. Fica numa cadeia de montanhas escarpadas com uma vista excelente e bem dentro do território da alcateia. Também fica a 30 metros de um rio, fonte vital para uma mãe que amamenta. Ela precisa de bastante água fresca para produzir mais leite. Os recém-nascidos induzem uma onda de amor pelos filhotes em todos os lobos, machos e fêmeas. Isso faz com que a alcateia queira cuidar dos filhotes e continuar trabalhando em grupo. No momento, todos os outros membros do grupo estão a 10 quilômetros de distância. Nesta primavera, existem muitos animais grandes no território dos lobos. Depois de um inverno rigoroso, alguns estão fracos demais para oferecer grande resistência para uma alcateia que está caçando. A tarefa deles é encher a barriga de comida e levar a comida de volta à toca para a fêmea dominante e a filha dela. De agora em diante, eles têm de encontrar bastante comida para todos e manter os filhotes a salvo. É a sobrevivência em sua forma mais simples. Mas no território dos lobos, a sorte pode mudar rapidamente. Apenas 40 quilômetros distante de onde os Jets estão se alimentando, este grande rio levou uma refeição para seus vizinhos. Mas os lobos não estão sozinhos. E o jovem urso está tão desesperado por comida quanto eles. Estes 5 jovens lobos são tudo o que sobrou da grande alcateia. Eles estão prestes a morrer de fome. Não podem perder esta carcaça. Mas será que conseguem defendê-la? Como parte da grande alcateia, os lobos eram caçadores eficientes. Mas agora este pequeno bando de jovens luta para defender-se de um jovem urso. Se isso for o melhor que podem fazer, estes lobos vão perder a batalha pela sobrevivência. Talvez a grande alcateia finalmente tenha acabado. Mas no território dos lobos, as estações seguem em frente. É começo de agosto e os animais que pastam estão aproveitando o rico cardápio disponível durante o curto verão das Montanhas Rochosas. Tanto os jovens quanto os adultos precisarão estar em ótimas condições para o longo inverno que vem aí. Agora, com 3 meses de idade, os filhotes da alcateia ainda são o centro das atenções e têm idade bastante para deixar a toca.
Eles já demonstram a tenacidade e o caráter que precisam para sobreviver. A liderança forte do casal dominante foi recompensada. E o trabalho em grupo da alcateia deu aos 3 filhotes o melhor começo de vida. Juntos, eles superaram os empecilhos e os desafios do ano passado e começaram a estabelecer as fundações para uma alcateia maior e mais forte. Os filhotes são parte de um grupo e estão prontos para enfrentar o mundo. Está na hora de os lobos retornarem à sua vida nômade. E os filhotes podem começar a aprender as habilidades que precisarão para fazer sua parte nas caçadas da alcateia. A fêmea dominante e seu companheiro têm agora mais uma geração para defender seu futuro. E com seus vizinhos rendidos, a alcateia tem uma terra de oportunidades à sua frente. No território selvagem dos lobos, é hora de os Jets desenharem uma nova linha de frente. Versão brasileira, Dublarte.